Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui o nosso preparatório para os concursos aí da Marinha, concursos aí militares da parte de Química, beleza, pessoal? Essas provas, né, eles não trazem assim um conteúdo muito aprofundado, uma coisa muito específica da Química, não, é a Química básica mesmo, certo? Que vocês precisam começar a estudar. Então nós vamos começar devagarinho, nós vamos começar aqui falando um pouquinho de teoria, depois nós vamos resolvendo questões e vamos mesclando teoria com questão. Beleza? Então, ó, quando a gente começa a falar de química, primeira coisa que a gente tem que fazer ou se perguntar, tá, pessoal, é o que é química? Eu acredito no seguinte, eu acredito que tudo que você vai fazer na sua vida, pessoal, você tem que assim ter um sentido, né? Para você aprender uma coisa, para você compreender uma disciplina, você precisa antes entender o que é aquela disciplina, entender aquilo que você está estudando, tá? Então, para você entender bem o que é química, você precisa começar a se perguntar o que estuda, qual é o campo de atuação. Porque, por exemplo, quando você vai estudar o português, é muito fácil, porque você já cresceu toda a sua vida se preparando para entender a linguagem, tudo que circunda isso ali. A matemática é a mesma situação. Agora, a química, muitas vezes você só vai ver lá no ensino médio. Então, você não tem uma noção do que é, para que serve, tá? Então, vamos dar um conceito logo aqui para o que é química. Química, pessoal, é uma ciência, é uma área das ciências naturais, certo? Então, é uma ciência natural, é uma das áreas das ciências naturais, é uma ciência natural. Por que natural? Porque ela estuda fenômenos da natureza. Por exemplo, quando você tem aí a formação em algum lugar de moléculas de água, quando você tem, por exemplo, transformações aí que liberam fogo, que explode, que tem explosões, né? Ou mesmo quando você descobre um mineral, você descobre uma joia ali, acha em algum lugar, para você detectar o que é isso ali na natureza, você precisa da química, você precisa ter esse estudo, né, aprofundado para poder saber. Então a química é essa ciência que estuda fenômenos que estão na natureza, que estão presentes na natureza, certo? Agora, é claro, a química está presente em muitos locais, pessoal. Por exemplo, quando você vai para a indústria farmacêutica, a produção de medicamentos, as ações que esses medicamentos têm dentro do seu organismo, tudo tem a ver com química. A produção do medicamento é pura química. A ação dele no corpo humano é estudada por uma área chamada bioquímica. Então, tudo ali tem química no meio. A composição, do que é composto o corpo humano, o planeta, o sistema solar, todo o universo, bem como as reações que acontecem nesse mundo que conhecemos, tudo tem a ver com a química. Então, tudo que está presente, se transformando, sendo produzido, sendo, entre aspas, destruído não, se transformando mesmo, o termo certo, né? Está sendo estudado pela química. Por quê? Porque aí nós vamos entrar num conceito que para a gente aqui vai ser muito importante, certo? Que é o quê? A química é uma ciência natural que estuda o quê? Por exemplo, a biologia é o estudo de seres vivos, né? A química é o quê? A química estuda a matéria, é o estudo da matéria. Inclusive tem um autor, se eu não estou enganado, é o Russell, que ele fala que matéria é a essência. Vamos com calma, ó. Então, ó, química é a ciência que estuda a matéria. O que é matéria? Segundo esse autor lá, ele dá uma definição que matéria é a essência. O que é essência, cara? A essência, por exemplo, a essência de um perfume é o que faz ele realmente existir. Então a matéria é a essência de tudo que existe. Sem ela não dá. Mais na frente nós vamos começar a conceituar matéria como átomo, como partículas muito pequenas. Mas por enquanto vamos entender matéria como uma essência, como algo que sem ela
nada existe. Então, não dá para você pensar em nada na natureza, seja no planeta, seja dentro de você, seja dentro das células do seu corpo, seja em outros planetas, em outras galáxias, se você não pensar em matéria. Por quê? Existe uma definiçãozinha, pessoal, para o que é matéria. A gente usa uma definição que é muito comum nos livros didáticos, que diz o seguinte: matéria é tudo que possui massa. Tudo que possui massa, pessoal, por consequência, possui também o quê? Possui volume. E como possui volume, né? E por consequência, por possuir volume, ocupa lugar no espaço. Então, Carol, tudo que ocupa lugar no espaço, tudo, desde a sua célula até o Sol, até uma galáxia inteira, é constituído de matéria. É a menor partícula que você conseguir imaginar é feito de matéria, de massa, certo? Então, não há como você pensar em nada praticamente se você não pensar em matéria. Por exemplo, uma célula. Tem matéria? Tem, porque a célula tem massa muito pequena, uma massa muito pequena, mas tem massa, né? Quando você pensa num planeta, numa estrela, é muito grande, mas tem massa. No corpo humano, então tudo é matéria. Tudo é feito de uma partícula que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então a ciência estuda isso, estuda essa matéria, ou seja, estuda tudo no universo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Só que, o que acontece? Ela estuda essa matéria dentro de uma perspectiva. Qual é a perspectiva que a química estuda essa matéria? Dentro da perspectiva das suas propriedades, ou seja, a química vai estudar essa matéria? Vai, só que dentro das suas propriedades e dentro das suas transformações. Como assim? Mais na frente nós vamos estudar propriedades da matéria, certo, pessoal? Então, por exemplo, você identificar se o material é plástico ou não, se o material é metálico ou não, se é maleável ou não, se um material é líquido, é gasoso, é o quê? Tá entendendo? Então, se um material é muito pesado, é pouco pesado, é muito denso, pouco denso, então as propriedades, as características da matéria. Então, quando você pega qualquer matéria, qualquer objeto, tudo que tem massa, e começa a estudar as propriedades dele, ou seja, se ele é condutor de energia ou não, se ele é metálico ou não, se ele, enfim, diversas propriedades. Você está estudando química, certo? E também como se transforma, certo? Ou seja, nós vamos estudar também como esses materiais se transformam. Por quê? Aí vamos passar já aqui para frente para a gente começar a estudar a parte das transformações. Quando eu falo que a química estuda a matéria dentro da perspectiva de como ela se transforma, nós vamos estudar duas coisas aqui dentro do aspecto das transformações. Dentro dos aspectos das transformações, nós vamos estudar a química em dois sentidos. Que sentido? Primeiro, as transformações físicas e as transformações químicas. As propriedades gerais, as propriedades também nós vamos estudar dentro de vários aspectos. Tanto é que nós vamos ter uma aula só para falar das propriedades. Agora a gente já pode começar falando aqui das transformações, tá? Por exemplo, quando eu disse que a química é uma ciência, ó, bora voltar lá. Acho que pronto. A química é uma ciência natural que estuda a matéria. Matéria é tudo que possui massa, ocupa lugar no espaço, tem volume, matéria é a essência. E a química vai estudar a matéria em que aspecto? Dentro das propriedades e as transformações dessa matéria, certo? E as transformações, elas podem ser de dois tipos, certo? Podem ser as transformações físicas e químicas.
As transformações físicas são aquelas transformações que não alteram, anota aí, tá? Não altera o quê? A estrutura, a essência da matéria. Não altera, vou botar assim, não altera a composição da matéria, não altera a matéria em si, tá? Não altera a matéria. Eu vou colocar só como altera a matéria, tá? Ou seja, ela não modifica a matéria. A matéria continua da mesma forma, com os mesmos componentes, certo? As transformações químicas alteram a matéria, certo? Alteram a matéria. Por exemplo, pessoal, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês não ficar perdido aí boiando, tá? Por exemplo, quando a gente fala, imagina aqui, um copo de gelo ou um copo de água, né? Eu vou desenhar isso aqui para vocês, ó. Um copo de água, vou desenhar aqui um copinho de água, certo? Aí a água aqui dentro, ó. Vou desenhar para a gente poder entender. Aí você foi lá na sua geladeira, ok, ó. Você foi lá na sua geladeira e fez o quê? Você colocou esse copo d'água no seu congelador ou no seu freezer, né? Aí o que que vai acontecer com esse, o que que vai acontecer com esse copo de água? Ou, na verdade, o que que vai acontecer com a água que está ali presente dentro dele, certo? O que nós vamos observar é que essa água ela vai ficar congelada. Eu vou desenhar aqui uns bloquinhos quadrados, que é para a gente fingir que são pedrinhas de gelo, certo? Então, ó, quando você tem um copo de água líquida e você coloca na geladeira, eu vou até escrever aqui, ó, geladeira, certo? Ou freezer. E essa água fica água pedrada, digamos assim, fica uma água, e aí a gente já vai começar a distinguir aqui, ó. Fica uma água sólida, certo? Porque o gelo é uma água sólida, e aqui nós temos uma água líquida, certo? Ó, nós temos uma água líquida, beleza? Então, ó, quando você coloca isso aqui na geladeira e bota e essa água começa a pedrar, você tem a formação de uma água sólida. Você acha que isso aqui é uma transformação física ou química? Isso aqui é uma transformação física, certo? Ó, isso aqui vai gerar para mim uma transformação física. Por que, professor, que isso aqui vai gerar para mim uma transformação física? Porque isso aqui só alterou o quê? Só alterou o estado da matéria, o estado da água. A água continua a mesma, concorda? Porque se eu derreter esse gelo, ele vai voltar a ser a água líquida de antes, certo? Deu pra sacar isso aqui? Então eu só alterei o estado físico da água de líquido para sólido, mas a água continua a mesma. Tanto é que se eu derreter ela, ela volta a ser água líquida. Por exemplo, também, quando você está fabricando joias, né, por exemplo, alianças, você tem que esquentar, deixar o líquido ferro, seja lá, o ouro que você está fazendo, por exemplo, uma aliança, e depois você resfria ele de novo para deixar no formatozinho do seu dedo. Né? Isso ali é uma transformação física ou química? Física, porque o ouro não deixou de ser ouro. Né? Ele apenas o quê? Foi para o estado líquido e voltou depois para o estado sólido. Deu para sacar? Então as transformações físicas, elas não alteram a matéria. Elas só alteram o quê? O estado físico, certo? Da matéria. Diferentemente das transformações químicas. Por exemplo, quando você tem a combustão de um material, certo? Quando você tem, deixa eu colocar de outra cor aqui pra gente identificar melhor, certo? Ó,
Quando você tem uma combustão, o que é uma combustão? Combustão é uma queima de um material, certo? Quando você queima um determinado material, ele não vai voltar mais a ser o que é antes. Concorda? Por exemplo, se você queima uma madeira, tem como mais ela voltar a ser madeira, certo? Não tem como. Então, quando você não consegue mais retornar ao estado que era antes, certo? Aí você tem uma transformação química. Quando você consegue voltar, significa que é uma transformação física, certo? Ou você pode analisar de outra forma. Olha a outra forma que a gente pode analisar isso aqui. Toda transformação, certo, pessoal? Toda transformação tem o quê? Tem um estado inicial e tem um estado final. Opa, deixa eu apagar isso aqui que essa reta ficou meio torta, né? Ó. Toda transformação tem um estado inicial, certo? E tem um estado final. Estado final. Certo? Aí o que você vai avaliar dentro desse aspecto aqui? Você vai avaliar o seguinte: se as propriedades do estado final for diferente das propriedades do estado inicial, certo? Significa que é uma transformação química. Por exemplo, vamos supor que nós temos aí a reação de produção da água, que usa hidrogênio e oxigênio, gasoso, certo? Para produzir a água. Olha só, no começo, o hidrogênio era gasoso, o oxigênio era gasoso e se transformaram num material que era líquido. Ó, como é que funciona isso aqui? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. H2, 2 hidrogênios, mais 1/2 de gás oxigênio, se transformando em H2O, certo? Esse cara aqui, ó, tem um estado físico gasoso, G de gasoso, água líquida. Observe que essa água aqui que foi formada, ó, ela tem propriedades diferentes do H2 e do O2 que eram era o estado inicial antes. O que tem de diferente? As interações entre as partículas, né? Porque aqui, por exemplo, nós temos o H2 interagindo sozinho, o O2 interagindo sozinho. Aqui na água nós temos o hidrogênio interagindo com o oxigênio. Então, as propriedades ali são todas diferentes. Então, significa que isso aqui teve o quê? Isso aqui teve uma transformação, cadê? Teve uma transformação química, né? Transformação química. Transformação química, porque mudou a natureza da matéria, certo? Diferentemente daqui, ó, que era uma transformação física. A água líquida continuou sendo água. Então, as propriedades do estado final não alteraram com a transformação, certo? Então, pessoal, essa é a nossa ideia inicial. Entender o que é química, certo? Definir o que é matéria, observar que a química estuda a matéria dentro dos aspectos das propriedades e das transformações, certo? E que tipos de transformações nós podemos ter. E só um detalhe, essas transformações aqui, pessoal, também podem ser chamadas de fenômenos, tá? Vocês podem encontrar por aí isso aqui escrito como fenômeno físico ou fenômeno químico, certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje era esse. A gente entendeu o que é química, entendeu o que é matéria, definir o que é matéria e ver de que olhar a química estuda a matéria. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.